Esse vídeo é para você que quer ser o seu nicho, mas destrói a sua energia no lugar errado. Você já parou para se perguntar por que você deveria se libertar do Instagram? Tem alguns argumentos aqui para te fazer pensar sobre isso. Você cria conteúdo para o Instagram, aí os seus conteúdos morrem em 24 horas. Não importa qual conteúdo. Você fica exausto. Sente que está destruindo a sua energia e o seu tempo. Você percebe que está prestes a ter um burnout. Isso se você já não tem. Mas aparece uma luz no fim do túnel. Te faz acreditar que a melhor maneira é falar dos seus interesses, das coisas que te atraem, do que te gera curiosidade. Pois se você for o seu próprio nicho, isso pode te dar motivação. E você quer gerar valor para as pessoas. Você quer vender uma transformação. Quer levar as pessoas de um ponto A para um ponto B. Mas para isso, você precisa ter autoridade e conseguir criar uma conexão com as pessoas. Só que isso é praticamente impossível quando os seus pontos de contato com essas pessoas são curtos, rasos, efêmeros. Mas saiba que existe uma solução. Só que você vai ter que querer duas coisas: parar de destruir a sua energia com o estragão, que é o Instagram, e deixar de uma vez por todas de ser um escravo do titio Zuckerberg. Vamos aos argumentos aqui. Por que a gente gasta tanta energia e tempo com o Instagram? Quando você chega lá no digital, a primeira escalada é até o campo base. Que negócio é esse de campo base? Deixei aqui uma imagem para explicar do que eu estou falando. Essa é a montanha da criação de conteúdo, do marketing de conteúdo. Eu tenho uma tese do Everest, vou falar dela ao longo dos vídeos, mas eu quero que você saiba o seguinte: essa é a montanha do marketing de conteúdo. As pessoas escalam ela até o campo base, que está aqui, mas a gente pode escalar até o campo 1, campo 2, campo 3, campo 4. Você vai entender melhor ao longo do vídeo. Essa é a montanha. Você sabe que precisa fazer conteúdo, você precisa criar, você precisa estar na mente das pessoas através do conteúdo, seja ele estático, vídeo, texto, o que for. Você sabe que precisa começar em algum lugar, a ter esses contatos com as pessoas, a colocar o seu conteúdo na frente das pessoas. E aí, a Matrix do digital, entenda a Matrix do digital como os gurus que falam sobre isso, ou o próprio algoritmo. A Matrix do digital, ela diz que o melhor caminho é começar pelo Instagram. Essa plataforma do grupo Meta, do titio Mark Zuckerberg. Porque o que eles acham? Você precisa estar ali porque a sua audiência está naquela plataforma. E realmente as pessoas estão ali. Elas estão naquela plataforma. Mas elas não estão em modo transformação. Elas estão ali buscando principalmente distração e fuga da realidade. As pessoas estão ali para se divertir, verem os vídeos ou textos, ou que seja fotos da família, dos amigos, querem ver, seguir os seus influenciadores, elas querem se distrair, ver vídeo engraçado, ver os memes, elas querem fugir da realidade, elas não estão pensando em melhorar, em querer algo, elas não estão querendo ir de um ponto A até um ponto B, naquele momento que elas estão ali. Sabendo isso, por que a gente continua por lá? Por que a gente insiste em ficar lá no Instagram? Você aprende que está jogando o jogo da economia da atenção. Então a gente está ali no Instagram na economia da atenção. As pessoas estão ali em modo distração. Então todo mundo que está ali está em modo distração. Aí a Matrix do digital diz pra gente que você precisa fazer tudo para chamar a atenção do seu público. Aquelas pessoas que estão ali no Instagram em modo distração,
você precisa chamar a atenção delas. Você tem que capturar a atenção delas, porque a gente está vivendo na economia da atenção. Só que você precisa fazer isso todos os dias. Você tem que estar presente, você tem que estar lá todo santo dia. Primeiro, porque você precisa estar aparecendo o tempo inteiro para as pessoas. E outra coisa, se você sair dali, o algoritmo vai te penalizar não te entregando para as outras pessoas, para as pessoas que você quer atingir. E aí todos os mapas ou guias que são vendidos para você te fazem andar em círculos. O que são esses mapas ou guias? É o curso de como bombar no Reels, como viralizar um Reels, como fazer o carrossel que viraliza, como que você atrai o seu público, como escrever a legenda para cair no SEO, como fazer... todas essas coisas. São os mapas e os guias da montanha que vão te fazer só andar em círculos. Você anda, corre e volta sempre para o mesmo lugar. Você permanece lá no campo base da montanha, no primeiro ali, no básico ali. Essa ideia de campo base é a do Everest. Então tem o campo base, campo 1, campo 2, 3, 4. E você continua ali. É como se você entrasse em uma roda do hamster e nunca mais saísse. Você quer sair daquela roda porque você tá desesperado para sair daquilo, mas você continua fazendo o conteúdo que morre em 24 horas. Porque te disseram que você precisa fazer isso. Você precisa aparecer para o seu público todos os dias. Você precisa estar ali, presente, construir a sua autoridade, criar conexão com as pessoas. Essa é a coisa. E é possível sair dessa situação? Você que vive isso, você acredita que é possível sair dessa situação? Vamos pensar bem. Você está totalmente ciente de que lá no campo base, nessa situação que a gente se encontra, nessa suposição aqui, né? Imagino que você esteja por ali. Os conteúdos são efêmeros. O que é efêmero? Eles morrem rápido. Geralmente em 24 horas. Não importa se seja um story, o story já tem isso programado, né? Ele morre em 24 horas. Mas os conteúdos que você posta no feed também, tanto Reels, carrossel, imagem, tudo com legenda, todos eles têm uma vida útil muito curta. Se não for 24 horas, é menos de uma semana, com certeza, alguns dias. Eles são rasos, eles são superficiais. Você só vai dar uma pincelada no assunto ali e não vai se aprofundar. É como se você fosse o surfista e não o mergulhador. Então você está vivendo no modo surfista. Eles são curtos porque a economia da atenção é pela briga, pela atenção, então precisa ser curto para que as pessoas não enjoem de você, para que você não canse as pessoas. Elas querem só 30 segundos, porque senão elas ficam cansadas. Porque elas estão no modo de distração. Só se for uma coisa muito legal, elas vão ficar 1 minuto, 2 minutos, nossa, quanto tempo. Eles são rasos, curtos e rápidos. Pensando em edição, rápido, muda de ângulo, você tem que fazer... Primeiro você filma a primeira palavra ou frase em um ângulo, depois você filma em outro, depois você filma em outro, para você fazer a coisa ficar dinâmica, rápida, porque senão você perde a atenção da pessoa, ela vai pular o seu vídeo. E você fica nisso. Nesse ritmo, você tem mais dificuldades para construir as duas coisas mais importantes, que é a autoridade e conexão. Autoridade, você precisa demonstrar que você entende da coisa. Que se você quer levar uma pessoa de um ponto A para um ponto B, a pessoa tem que enxergar em você a capacidade de levá-la do ponto A até o ponto B. Por que ela vai confiar em você? Você tem que mostrar autoridade. E você consegue mostrar autoridade em vídeos de 1 minuto? Você consegue mostrar autoridade em carrosséis com poucas palavras? Ou com algumas imagens ali? Você consegue construir a sua autoridade? Você vai precisar que aquela pessoa te veja por muito tempo, por várias vezes. Ela precisa ter um contato mais aprofundado com você para enxergar a sua autoridade.
E a conexão, então? Ela precisa te ver diariamente ou então ter um contato com você por mais tempo para se conectar com você, para entender qual é o seu propósito, a sua causa, para onde, por que ela deve confiar em você para levar ela do ponto A até o ponto B. E você consegue fazer isso se, pensa assim, quando você consegue os seguidores lá no Instagram, a chance de você ter seu conteúdo entregue para a sua base de seguidores já é pequena, porque cada dia está piorando. O Instagram parece que está privilegiando conteúdos novos e conteúdos que interessem ao usuário para ficar mais tempo na plataforma, que é o intuito deles. Então é muito por interesse. Se a pessoa gosta de vídeo de gatinho, vídeo de neném fazendo pirraça, coisas engraçadas, vídeo de receita, aquilo vai ser o que vai aparecer para a pessoa o tempo todo. Vídeo de cachorrinho, tudo aquelas coisas que as pessoas gostam. Seja o que for que as pessoas gostem. E aí vai construindo o algoritmo, cada algoritmo individual da pessoa, de cada pessoa, e as coisas que aquela pessoa gosta vão sendo mostradas mais e mais para ela. Independente se ela segue o fulano XYZ, ela vai ver as coisas que ela gosta. E para você conseguir chegar naquela pessoa mais vezes, vai ficando cada vez mais difícil. E aí você não consegue construir autoridade e conexão, porque você está disputando a atenção daquela pessoa num terreno de batalha por atenção. As pessoas que criam conteúdo, principalmente entretenimento, distração e fuga da realidade, elas são muito boas em fazer aquilo, porque elas estão jogando o jogo da economia da atenção. E você quer falar de uma coisa séria, de uma transformação, você vai ter que competir com todas essas pessoas que estão criando esses conteúdos rasos. Então, não sei se eu te convenci até agora, mas é preciso sair do campo base, lá da base da montanha, e escalar até os próximos campos. O campo 1 é relacionado a textos longos e o campo 2, vídeos longos. Porque são conteúdos onde você pode se aprofundar mais, você pode ter seus argumentos, você tem mais chances de mostrar que você tem capacidade de levar a pessoa do ponto A até o ponto B e você consegue ser mais você mesmo para criar conexão com as pessoas. E os lugares que hoje eu entendo como os melhores lugares para se estar produzindo conteúdo, tanto os textos longos, é o Substack, e livros, que é melhor chance de mostrar sua autoridade do que escrever um livro, de se conectar com a pessoa, colocando todas as suas palavras, vários argumentos, vários estudos de caso, seja o que for, do que um livro. Se você não vai escrever um livro, que é um passo além, você pode estar no Substack, por exemplo. E os vídeos longos aqui no YouTube. Você tem muito mais chances de argumentar, de mostrar que você tem capacidade de levar a pessoa de um ponto A até o ponto B, se você tem mais tempo para falar com ela, não um vídeo de 30 segundos, 1 minuto. Você não vai conseguir nem falar a primeira frase que eu falei desse vídeo, nesse tempo. Quanto mais convencer a pessoa a te acompanhar, deu para entender aí, né? Então, só depois que você atinge os campos 1, textos, campo 2, vídeos, longos os dois, é possível você almejar escalar até o campo 3, que é você é o seu nicho. Então, como que você vai ser o seu próprio nicho se você não tem autoridade? Você não tem conexão com as pessoas, você não tem tempo de explicar melhor o seu rolê, a transformação que você gera, o valor que você gera. Se você não tem construído a sua autoridade e a conexão que você pode gerar com as pessoas. Então aí, se você escalar até o campo 1, você vai ficando melhor em escrever os seus argumentos, a sua visão de mundo. Se você vai para o campo 2, você coloca isso em vídeo, você consegue se explicar,
melhor, colocar sua visão de mundo, sua personalidade aparece também, na escrita aparece também, mas no vídeo mais ainda. Você tem menos filtros ali, né? E você vai conseguindo construir a sua categoria de um, o seu nicho de um, né? Você é seu próprio nicho. Mas não é qualquer alpinista que está nessa montanha que consegue aguentar a escalada para sair do campo base. Então é muito mais fácil a gente ver pessoas que vai continuar lá no campo base. Não vai querer ir para o campo 1, para o campo 2, muito menos para o campo 3. Mas se você está aqui, imagino que você almeja o campo 3. E qual é a solução? Você já deve saber que existem alguns monstros pelo caminho, por essa escalada. São os perigos da escalada dessa montanha. São vários desafios que vão te fazer querer desistir. Isso vai acontecer, não tem como fugir. São sabotadores, bloqueios emocionais, sabe? Síndrome do impostor, medo do julgamento, medo de não agradar, medo de críticas, trava para falar com a câmera, várias coisas que estão na nossa mente, que estão na nossa bioquímica, que nos atrapalham. Falta de confiança em si mesmo, achar que não é bom o suficiente, não ter repertório para construir seus pontos de vista e argumentos da melhor maneira. Então, todas essas coisas vão deixando a gente cada vez menos motivado a continuar na escalada e com muita vontade de desistir. Por isso que é extremamente necessário preparar o alpinista, nós mesmos. É preciso construir a versão de você que vai conseguir escalar. E é aquela versão de você que vai ser forte, estoica, antifrágil, resiliente o suficiente para querer continuar sem cogitar desistir dessa escalada. Pode ser que você consiga escalar essa montanha sozinho. É possível, tem muito conteúdo, muito repertório disponível, tem muita coisa que você pode praticar, que você pode mudar na sua programação mental, na sua bioquímica, na sua máquina, na sua mente, e você consegue ir sozinho, dá pra fazer. Mas pode ser que você não consiga escalar sozinho. Você vai passar muita situação de querer desistir. Sabe aquela necessidade de validação, as baixas views do começo, toda aquela coisa que mexe com o nosso emocional e que nos desmotiva, nos faz querer desistir? Pode ser que você não consiga, porque você ainda não está acostumado com os perigos que tem nessa montanha. E eu posso te ajudar a se preparar. Tenho a Solver Academy, eu vou deixar o link na descrição. Se você quiser me ajuda para se preparar para escalar essa montanha, construir o alpinista que aguenta, link na descrição. Em resumo, o que é preciso fazer? A coisa mais importante é parar de destruir a sua energia no lugar errado e focar no lugar certo. Então, 3 coisas aqui, ó. Primeira, fuja das dicas e hacks da Matrix do digital. Ela vai querer que você continue no campo base, no conteúdo efêmero, naquela coisa, na roda do hamster. Segundo, escale a montanha do marketing de conteúdo até os campos 1 e 2, para você se preparar para o campo 3. Então, começa a criar conteúdo lá no Substack, começa a querer vir para o YouTube, fazer vídeo, construir uma audiência, começar a falar da transformação que você gera para você mostrar a sua coisa única, o seu nicho de um, né, a categoria de um que você é. E terceiro, que eu acho que é o mais importante, construa o alpinista que não desiste no caminho. Aquela pessoa que vai aguentar todos os perrengues, os perigos, os monstros dessa montanha. Vou começar a fazer uma coisa simples, como olhar para dentro de si mesmo, analisar e escreve em algum lugar
Coloca aqui nos comentários, acho que vai ser legal você começar a fazer nos comentários aqui. Responde essa pergunta. Por que você ainda está no campo base? Eu imagino que você já entendeu o que é o campo base, por que você ainda está nele? E se você caiu na ideia da Matrix do digital, que precisa fazer vídeos curtos, mas também acha que eles são um cocô, assista esse vídeo aqui. Deixa eu ver, aqui. Olhe para dentro. Ativar solver.